Olá, meninos e meninas. Antes de existirem tubarões, peixes ósseos e algum tipo de vertebrado capaz de morder, o mundo era dominado por animais muito mais limitados em sua forma de alimentação. Os primeiros vertebrados não tinham mandíbula. Os tracodermos, que é um grupo, basicamente representa os fósseis que temos de peixes sem mandíbula. Mas essas linhagens foram extintas. Mas existem ainda os fósseis, que a gente acha, os tracodermos. Mas eles não tinham mandíbula. E esses animais, então, utilizavam mecanismos mais simples. Dá para falar simples, imagino que dá para falar. Como, por exemplo, sucção, raspagem, e que restringe bastante a capacidade de explorar outros tipos de alimento e ocupar novos nichos ecológicos. Pode ser uma limitação, talvez. Mas em algum momento da história evolutiva, por volta de 430 milhões de anos, no período siluriano, ocorreu uma das inovações mais importantes de todos os vertebrados, o surgimento da mandíbula. E essa estrutura não apareceu, obviamente, do nada, nada surge do nada, mas resultou de uma transformação de estruturas já existentes nos ancestrais desses animais, os chamados arcos faríngeos, gill arches em inglês, que originalmente sustentavam as brânquias. Vale lembrar que essas estruturas faziam parte de um sistema já presente nos cordados, caracterizado pelas fendas faríngeas. A gente falou deles no primeiro episódio. Uma das principais características do filo cordados, que vocês já sabem, deu origem aos vertebrados. Então, as estruturas a base estrutural para o surgimento da mandíbula já existia antes. O que ocorreu foi uma modificação evolutiva desses arcos que passaram a desempenhar uma nova função. Então, a teoria clássica da transformação é o seguinte, tem outras teorias, mas essa é a teoria clássica. O primeiro par desses arcos sofreu uma modificação ao longo do tempo. A porção superior deu a origem ao palato quadrado, que formaria a base da mandíbula superior, enquanto a porção inferior originou a cartilagem de Meckel, que sustenta a mandíbula inferior. Esses nomes, um pouco estranhos, talvez, existem porque ainda não estamos falando exatamente das mesmas estruturas ósseas que temos hoje. Porque em mim e em você, por exemplo, a articulação que forma a nossa boca é a articulação da mandíbula e o têmporas, que chama ATM, articulação temporomandibular. É a junção, então, do osso temporal e mandíbula. Esses ossos, de uma forma ou de outra, têm origem nessas estruturas ancestrais. Então, eles vêm do palato quadrado e o cartilagem do Meckel. Mas essa é uma história que vale um vídeo à parte, bastante legal, mas a gente explora isso mais à frente nessa série, bem lá na frente, chegando lá talvez nos mamíferos. Com essa inovação, porém, de mordidas, os vertebrados deixaram de ser apenas filtradores ou raspadores passivos e passaram a interagir com o ambiente de forma muito diferente. Eu falei mordida, é errado. Eu falei a formação da mandíbula, na verdade, porque mordida tem mesmo no ciclo stomata.
Eles podiam agora, esses novos bichos gnatostomados, capturarem presas móveis, rasgar tecidos, segurar e manipular alimento e explorar uma variedade muito maior de recursos. Isso representou então uma mudança não apenas anatômica, mas ecológica, alterando bastante as relações entre predadores e presas nos ambientes aquáticos lá no Siluriano. E esse conjunto de transformações marca o surgimento então dos gnatostomados, o grupo de vertebrados com mandíbula, alguma forma de mandíbula. Entre os primeiros representantes estavam os placodermos, peixes primitivos que já possuíam mandíbulas funcionais e que, embora hoje extintos, representam um estágio bastante crucial nessa transição evolutiva. E a partir dos gnatostomados, esses bichos então com mandíbula, os vertebrados, aliás, com mandíbula, surgiram posteriormente as grandes linhagens de vertebrados que dominam os ambientes aquáticos e terrestres até hoje. O surgimento então da mandíbula talvez não deve ser visto apenas como mais uma característica anatômica que mudou, mas como talvez um ponto de virada na história da vida. Porque foi a partir dela que os vertebrados passaram a explorar o mundo de forma ativa, eficiente e em muitos casos predatória, né? Abrindo caminho para a gigante diversidade dos vertebrados de hoje, incluindo, em última instância, o próprio ser humano. Porque nós, eu, você, nós somos gnatostomados. É isso aí. Comenta aí, se tem alguma coisa, faz pergunta. Se você é educado, eu respondo. Tchau!